Mais segurança jurídica para os donos de lotéricas. É o que prevê um projeto aprovado ontem no plenário do Senado em mais um dia de esforço concentrado. Atualmente, a permissão de funcionamento é regulada em portaria da Caixa Econômica Federal. O plenário também aprovou o aumento das multas de trânsito para motoristas que desrespeitam a lei. Pedro Simon cobrou da presidente Dilma Rousseff uma atitude em relação às ameaças do ministro do Trabalho, Manuel Dias, do PDT, de que, se demitido, iria revelar irregularidades envolvendo vários partidos e governos. A imprensa divulgou nos últimos dias uma auditoria da Controladoria Geral da União que identificou repasses de recursos a militantes do PDT por uma entidade contratada pelo Ministério do Trabalho e Emprego sem a comprovação da prestação dos serviços. Alvo de denúncias, o ministro do Trabalho disse que não vai pedir demissão. E ainda que se Dilma o demitir, ele sairá tirando e tomará providências impublicáveis. Senhora Dilma, a senhora tem que responder isso. Como a senhora mudou? Mais uma vez, a imprensa nacional traz denúncias de irregularidades no Ministério do Trabalho. Mais uma vez, temos que encarar de frente essas denúncias, apurá-las com rigor e, se houver de fato irregularidades, afastar e punir as pessoas envolvidas. Rubem Figueiró criticou o projeto da mini-reforma eleitoral, aprovado esta semana pelo Senado e enviado à Câmara dos Deputados. Deixamos de fazer o que o povo tanto pediu e pede nas ruas. Medidas que impeçam a corrupção eleitoral e o Caixa 2. Cristóvão Buarque condenou a falta de planejamento na área econômica e de infraestrutura do governo. O fato do governo só pensar no curto prazo, no imediato, não ter uma linha de longo prazo. Ninguém vê, senador Figueiró, proposta de longo prazo do governo. Nós não vemos. É tudo feito em cima do imediato, através dos chamados pacotes. Nós não temos planos, temos pacotes. Ana Amélia lembrou o aniversário da Revolução Farroupilha, comemorado neste 20 de setembro. Vale lembrar que a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, liderada por Bento Gonçalves, foi um conflito regional de contestação ao governo imperial brasileiro com um caráter bem republicano. Essa importante mobilização, iniciada na madrugada de 20 de setembro de 1835, durou até 1º de março de 1845. Uma revolução que durou uma década. E Roberto Requião criticou a política nacional do petróleo e o leilão do Campo de Libras, na área do pré-sal. Eu e o senador Pedro Simon, mais o senador Randolph, entramos com um decreto de suspensão do leilão de Libra. Petróleo encontrado, verificado, a maior reserva brasileira, cerca de 15 bilhões de barris, leiloado como? De uma forma absurda e incompetente, absolutamente incompetente. Mais segurança jurídica para os donos de lotéricas. É o que prevê um projeto aprovado hoje no Senado. Atualmente, a permissão de funcionamento é regulada apenas por portaria da Caixa Econômica Federal. O plenário também aprovou o aumento das multas de trânsito para motoristas que desrespeitam a lei. Os senadores aumentaram de 4 a 10 vezes os valores das multas de trânsito para manobras e comportamentos ilegais, como pegas, competições e ultrapassagens perigosas. Disputar corrida ou forçar veículo em sentido contrário a desviar para o acostamento terá multa de R$ 1.915,40. Para outras manobras, como cavalo de pau e ultrapassagens pelo acostamento, a multa será de R$ 766,16. 1/3 dos acidentes de trânsito no Brasil são vitimados por ultrapassagens perigosas e direções temerárias. A intenção dos senadores é reduzir as mortes no trânsito no Brasil. Por ano, são mais de 40 mil, segundo o Ministério da Saúde.
30% delas resultado de colisões frontais. Poucas coisas indicam mais o atraso da civilização no Brasil quanto a maneira como nós tratamos o trânsito. É injustificável que nós tenhamos mais mortos no trânsito como nós temos do que em quase todas as guerras que estão acontecendo nesses últimos anos. O plenário também aprovou por unanimidade o projeto que regulamenta a atividade das casas lotéricas. O texto estabelece que a permissão para explorar as loterias será de 20 anos, renováveis por mais 20. A remuneração dos permissionários será a renda líquida da loteria. Segundo a relatora, o projeto dá segurança jurídica aos donos de loterias. Hoje, as permissões dependem de portaria da Caixa Econômica Federal. A legislação que nós estamos votando hoje, ela contribui com a Caixa Econômica, sem dúvida nenhuma, mas muito para garantir a segurança e a remuneração desses trabalhadores, homens e mulheres, que estão presentes nos municípios mais longínquos e distantes desse país. São mais de 12 mil casas lotéricas no país, empregando mais de 60 mil pessoas. Então merece ter estabilidade, regras claras e não ficar sujeitos apenas à volubilidade das portarias da Caixa Econômica Federal. Mais de 120 milhões de brasileiros utilizam mensalmente as casas lotéricas, que são responsáveis pelo pagamento do Bolsa Família, das aposentadorias, que na região Nordeste, todos sabem, são vitais para as economias das pequenas cidades. Com relação às loterias, isso disciplina o reajuste anual do preço das apostas, que muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de negociar isso. Hoje nós temos produtos com mais de 10 anos sem reajuste, e quem ganha comissão em cima de um valor inicial, fica muito complicado essa relação. Impasse na implantação da rádio digital no Brasil. Os testes realizados até agora pelo governo mostram uma cobertura limitada. Para emissoras, o país já perdeu o bonde. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado acompanha o processo em busca de uma solução. A principal mudança do rádio digital é a melhoria do som. As emissoras AM vão ter qualidade de FM e as FMs ficarão ainda melhor. Mas a digitalização também pode dar aos ouvintes acesso a outros serviços. A possibilidade da gente, por exemplo, poder transmitir imagens junto com o áudio, e isso é possível, transmitir tanto imagens estáticas como imagens em movimento, pequenos vídeos em baixa qualidade, você pode transmitir com rádio digital, informações complementares em texto, é possível até você transferir arquivos de dados via rádio digital, por exemplo, plugar um pendrive no receptor de rádio e transmitir um arquivo para aquele pendrive. Entre 2010 e 2012, o Ministério das Comunicações realizou 11 testes com 2 sistemas de rádio digital, o DRM, usado na Europa, e o HD Rádio, norte-americano. Em todos os casos, o sinal das emissoras chegou a uma área menor que a alcançada no sistema analógico. O governo programou novos testes e evita estabelecer uma data para o início das operações do rádio digital. O Ministério das Comunicações tem falado em transmissão simultânea de programação analógica e digital. Então não tem sido falada, em nenhum momento citamos o desligamento da rádio analógica. Isso não está em pauta. Agora, tudo depende dessa realização dos novos testes. Os resultados dos próximos testes são fundamentais para definir o futuro do rádio digital. Além de criticar as deficiências da cobertura geográfica, as emissoras comerciais avaliam que os custos de implantação do sistema são altos, mas os benefícios ainda não podem ser percebidos. O custo pode chegar a R$250 mil tranquilamente, a compra do transmissor e a própria digitalização da produção de informação. Então, o principal problema é fazer esse modelo ser economicamente viável, fazer com que o radiodifusor tenha renda, tenha receita com a implantação do rádio digital. A falta de definições tecnológicas fez com que as emissoras de rádio investissem nas transmissões pela internet, com interatividade e alcance maior. Muitas empresas passaram a questionar a necessidade da digitalização. Eles acreditam que, especialmente, a internet vem para suprir muitos dos serviços que o rádio digital estaria propondo há anos atrás. Infelizmente, como a digitalização não aconteceu, muitos deles usam a frase de que a gente perdeu o bonde. Na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, os debates sobre o tema levam a uma conclusão. Para convencer emissoras, governo e ouvintes sobre a importância do rádio digital, a discussão não pode se concentrar em aspectos tecnológicos.
É uma necessidade para universalizar, é uma necessidade para você ampliar a cobertura, é uma necessidade para você fazer chegar serviços num país do tamanho do Brasil, que ainda nós não conseguimos chegar via estrada, não conseguimos chegar via governo. A TV Senado vai interromper as transmissões em todo o Brasil a partir de hoje, após a reapresentação da sessão plenária, que começa às 9h30 da noite. A Companhia Energética de Brasília fará a manutenção técnica na subestação da emissora, que precisa permanecer fora do ar durante o serviço. A programação da TV Senado voltará ao normal às 6 da manhã de segunda-feira, dia 23. E o Senado agora fica por aqui. Para você, uma boa tarde, um ótimo fim de semana e até segunda-feira.